Hoje nós vamos trazer para você, meu irmão, minha irmã, você que está nas redes nos assistindo, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, faça favor. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para repartir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Amém? Oração. Senhor Santo Deus misericordioso, na sua santa presença nós clamamos que o Senhor nos dê permissão, capacidade e autoridade para poder falar e pregar as suas escrituras. Em nome do seu Filho amado, nós pedimos que cada coração ouvinte possa estar abrindo, sendo expandido, para poder compreender a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar proclamando as boas novas nesta cidade. Amém. Amém. Irmãos, se nós pudéssemos dizer sobre o assunto de hoje, como um título que nós colocamos nas redes, você vai encontrar quando a igreja prospera. Quero deixar assim bem transparente, bem diferente, que esse prosperar bíblico, ele não tem nenhuma metodologia humana. O prosperar que nós vamos pregar para você diz a respeito das virtudes do Espírito Santo na sua igreja. E quando nós falamos das virtudes do Espírito Santo na igreja, nós falamos de você. Você é a igreja. Você, meu irmão, que pertence a uma igreja, você é a igreja. Nessa leitura, nós vemos Paulo, que encaixa na sua 3ª viagem, entre idas e vindas, encontros com irmãos, permanência de alguns meses, ciladas dos judeus, mudança de rota para a Macedônia para não ser afrontado com eles e até causas de morte. Paulo resolveu fazer um trajeto pela Macedônia. Mas nós não vamos fazer um estudo geográfico, nem de nomes, fique tranquilo, porque nem todos vieram à igreja para aprender geografia e nem aprender história, se bem que a história faz parte, mas nós vamos deixar uma mensagem para você do porquê desses escritos quando nós lemos. E alguns fatos nos chamam a atenção. Primeiro, quando nós lemos, versículo 2, que Paulo, onde ele passava por aquelas terras, ele exortava-os com muitas palavras. Tanto Paulo quanto os apóstolos, todos os pregadores, até os dias de hoje, não faltam assuntos para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem vive com Jesus no dia a dia, lê a palavra, crescendo na graça e no conhecimento, sempre vai ter assunto do Senhor para falar. Amém? Amém? E nesse sentido, nós vemos que eles tinham de fato muitos assuntos, muitas palavras para anunciar nas igrejas. Assunto não faltava e eles também não economizavam quando eram solicitados para poder pregar o Evangelho. Veja que eles foram se encontrar numa cidade chamada Troade. Essa cidade fica na Ásia, perto de Éfeso,
para o lado de Éfeso, vamos dizer. E quando eles encontraram, eles ficaram 7 dias em Trode. E esses irmãos em Trode não economizaram tempo e oportunidade para ouvir o apóstolo pregar o evangelho. A situação, desde aquele tempo, e ela não deve mudar nos dias nossos, da igreja de hoje, diz a respeito da caminhada da igreja, desde que o nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido nos céus, nos mostra que existe, na verdade, uma estreita relação entre a pregação da palavra de Deus e a vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra pregada, uma igreja edificada. A vida da igreja, ela vai espelhar o compromisso que cada membro dela tem. O empenho, a dedicação, não só no culto, de ter cargo, de cantar, ou de pregar, ou de orar, mas na vida, em todos os sentidos. Toda a igreja pregadora do Evangelho permanece viva com poder e glória de Deus entre os homens do mundo. Guarde, há um fortalecimento entre os membros para dar glória a Deus numa adoração santa de comunhão. A igreja vai prosperar e Deus vai acrescentando alegria, paz, um ambiente saudável e acrescentando almas na sua igreja. Amém? Este poder sai para o lado de fora das nossas reuniões como esta e acompanha cada um de nós, por exemplo, no dia de amanhã, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos negociar, ou até quando nós vamos ficar em casa descansando, aqueles que puderem. Onde os membros de uma igreja do Senhor andam, ele vai falar do Evangelho, não é só para apóstolo e pregador. Ele vai testemunhar, porque santos são verdadeiras fontes de luz da palavra de Deus. Pregam o Evangelho, convidam amigos e parentes para vir à igreja, dão um bom testemunho do Senhor em todos os cantos. Como acessório de uma grande comissão do Ide e anunciar. Jesus fez, depois de ressurreto, ele chamou os discípulos e delegou a grande comissão. Anunciai, além do anúncio, nós também somos testemunhas do Senhor. Amém. Em Atos 1:8 está assim escrito: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Guarde essa palavra. Até os confins da terra. Esta igreja aqui, neste local, teve o seu endereço profético na palavra do nosso Senhor Jesus. Os confins da terra está aqui. Como que alguém de Jerusalém, lá da Judéia, poderia pensar que o Evangelho um dia chegaria a um povo tão gentil e desconhecido como nós? Nem existíamos. Pois é, a luz raiou nesta cidade escondida no mapa do mundo. O mundo não nos viu e ainda não nos vê, mas Jesus nos enxergou. Amém? Amém? Jesus nos viu. Tão perto ele sempre esteve de nós, quando longe ainda estávamos dele. E ele nos chamou. A viagem foi longa,
E nós vimos um pequeno roteiro dessa grande viagem. Imagine depois quantas viagens, quantos irmãos foram envolvidos nesses 2000 anos para chegar até os seus ouvidos a palavra de Deus um dia. O custo é alto, muito sangue derramado, muitas famílias que tiveram que mudar das suas cidades, dos seus países, para pregar o Evangelho. A nossa leitura desenha apenas uma parte do caminho de Paulo, que iniciou toda essa rota de evangelismo, o apóstolo dos gentios. Nós vemos que ele saiu da Ásia e tinha como objetivo chegar em Roma. Quando nós estudamos o livro de Roma, a carta aos Romanos, nós vemos que nem Paulo conseguiu chegar em Roma quando queria. 19:21 de Atos está escrito: e cumprindo estas coisas, Paulo propôs em espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma, ou importa-me ver também Roma. Olha, irmãos, e cumprindo essas coisas, se você for ler depois, são as manifestações do poder de Deus na igreja que estava ocorrendo. Veja que ele não deu pausa na pregação. Uma das atitudes do pregador verdadeiro, irmãos, ele não tem pausa de pregar. Na verdade, o pregador do Evangelho, ele não tem férias, porque ele não tem outra coisa a não ser fazer, uma outra atitude a não ser fazer, pregar o Evangelho. Assim somos nós. Quando você pega as suas férias, ou adquire as suas férias do seu serviço, isso não vai dizer para você que você também está com férias da igreja, de visitar alguma igreja, de continuar o seu trabalho no Senhor. Paulo, por onde passava, ele causava a atenção do público para a chamada do Evangelho. Porque quem vive no Evangelho, quem vive em Cristo, fala de Cristo. Fala de Cristo, anuncia. A igreja que assume Jesus, o seu Senhor, sempre será preservada em segurança pelo maravilhoso poder de Deus em meio aos testemunhos, aos tumultos problemáticos. Digo isso porque sempre houve no roteiro da igreja pessoas tentando impedir o avanço do Evangelho. Não foi tão fácil. Veja na leitura que Paulo teve que desviar de caminho porque os judeus queriam matar Paulo em ciladas na estrada. Não é fácil, irmãos, não foi fácil chegar o Evangelho até os confins do mundo. E ele chegou. Veja que tudo isso ainda tinha igrejas que precisavam de aprender mais do Senhor. Como hoje muitos membros da igreja ainda não sabem o que já poderiam saber das coisas do Senhor. Vamos ver um exemplo para você como foi. A igreja que assume Jesus, o seu Senhor, sempre há de ser preservada em segurança, amém? E inclusive você, meu irmão, porque Salmos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos filhos de Deus. Por exemplo, a igreja em Éfeso era uma igreja esbelta, mas era mal doutrinada ainda, e Paulo teve que ir lá. Veja em Atos 19, 2 e 3, duas lacunas que existiam nessa igreja que ainda precisava ser preenchida. A pergunta para eles foi: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Isto é, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo? Olha a resposta. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Irmãos, a igreja não sabia nada do Espírito Santo, mas ela não deixou de ser uma igreja do Senhor. Interessante. Veja que o dia de Pentecostes já havia acontecido e o batismo de João havia cessado com a vinda de Jesus. Aqueles irmãos em Éfeso necessitavam de ensino e compreensão. E Paulo estacionou naquela cidade até quando fosse tudo resolvido. Não
Não apenas a igreja em Éfeso, que tem essas lacunas, essas ausências de conhecimento, mas em todas as igrejas os acontecimentos aperfeiçoavam com a presença dos apóstolos. Por isso dessas viagens. Além de eles terem que aprender a doutrina do Senhor, vêm os judaizantes que tiravam o que havia sido ensinado. Rabiscavam tudo o que eles ensinavam. Não foi fácil, irmãos. Assim a igreja hoje. O que se ensina do puro evangelho, talvez você vai ouvir algum vídeo, algum áudio, alguma pregação, outra igreja, vai rabiscar tudo que você aprendeu aqui. O que você tem que fazer é se apegar aos ensinos da palavra de Deus. Imagine quantas igrejas necessitam de mais conhecimento do Senhor. Você pode imaginar também aqui desta nossa igreja, quantos irmãos que precisam de aprender mais, não porque não é ensinado, mas porque não vem nos cultos. A escola dominical bíblica na manhã é uma faculdade de teologia, irmãos. Os irmãos que não vêm, não compreendem o que está sendo ensinado nessa igreja. O teor dos ensinos de Provérbios, por exemplo, que nós estamos passando para a igreja às quintas-feiras. Então, tudo está sendo ensinado, porque um dia nós vamos precisar de colocar em uso, na avaliação do nosso dia a dia. Porque todas as vezes que o evangelho da pregação floresce, o seu impacto vai tornar-se evidente em toda a igreja, inclusive em você, e na transformação espiritual de todo o corpo da igreja. Transforma a família, transforma a nação. A palavra de Deus não muda apenas um homem quando se converte. Ele influencia o mundo. Imagine que quando uma pessoa entra no reino dos céus, através do arrependimento, é mais um soldado no Senhor que está a serviço do reino eterno, alistado, alinhado para as batalhas espirituais. Já entra como vencedor, nunca como derrotado. Derrotado nós éramos no mundo. Aqui nós fazemos parte do reino eterno. Até o dia da volta do Senhor nós seremos então compreendidos mesmo de fato de quanto poder Deus sempre nos delegou. Amém? Porque as Escrituras fornecem abundância de informações do viver santo. São os ensinos que recuperam o homem, transformando-se como guia para o céu. Se você fizer uma comparação entre os principais acontecimentos da história da igreja, na obediência do que está escrito, vai observar que a atuação de Deus no mundo e a pregação do Evangelho vivo e eficaz é tão intimamente ligada à vida dos cristãos. Então a igreja prospera. No mundo que se afunda cada dia mais, a igreja cada dia mais viva. Amém. Num dia que os seus amigos, a família, cada dia mais destruída, a sua mais edificada. Nos dias que as pessoas não entendem mais a razão das coisas, de todo esse acontecimento, você tem fé para compreender que tudo está acontecendo para que Jesus volte logo. Amém. Amém, irmãos. Precisamos nos inteirarmos cada dia mais desta grande glória que Deus nos deu. Amém? Amém. Porque onde Deus é honrado, a palavra da pregação floresce. Toma o seu devido efeito entre o povo e uma nação. Olha como que o nosso Brasil e o mundo está carente do Evangelho de Cristo. Estão querendo destruir o Evangelho, irmãos. Não tem mais segredo. Lá no início da igreja, os judeus queriam destruir a igreja de Cristo. Agora, irmãos, o mundo todo quer destruir a igreja de Cristo. Olha os nossos dois novos irmãos, que empreitada que você entrou. Você pode até pensar, mas está um disparate, o mundo todo contra a igreja do Senhor. O mundo todo vai ser derrotado pela igreja do Senhor, pelo poder de Deus.
Ele não vai nos destruir. Não vai. A entrada da palavra de Deus é a manifestação revelada nos nossos corações, como acontece em todos nós quando nós conhecemos o Evangelho. E o mais importante, não tem volta, pela graça de Deus. Porque abre os nossos corações para uma nova realidade nunca conhecida. E quando passamos a conhecer, agora vai ser exercida também, porque não tem como. É como uma porta aberta para a entrada, para que possamos conhecer cada dia mais as maravilhas do poder de Deus no seu povo. Os simples são os que estão com os corações abertos, sem barreiras, e colocam-se em desprestígios com as coisas do mundo. Veja Salmo 119 e 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simplices. Palavra que nós nunca vimos, né? Simplices. E vem de simples sim. Mas simplices quer dizer exatamente pessoas descomplicadas. Pessoas acessíveis a entender o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Como as pessoas andam muito complicadas, fica difícil o Evangelho entrar no coração deles. E de forma, irmãos, que esses simplices ou simples são pessoas de corações abertos, sem barreiras para o que ouve do que é sagrado. Porque o reino de Deus em você e a pregação, reino de Deus e a sua pregação, juntos, você e a sua pregação, que é do Senhor, é o acontecer vivo das promessas do nosso Senhor, da edificação da sua vida no Senhor e do poder da influência que você causa no mundo a partir das pessoas mais próximas, a sua família, seus filhos, seus netos, amigos, e isso vai expandindo pela graça de Deus. Assim, neste comportamento, as nossas vidas serão seguras e iluminadas através de um conhecer prático das instruções do bom caminho necessário para aqueles que conhecem o Evangelho. O reino de Deus se faz acontecer em você, meu irmão. É essa a pregação. Por isso que a igreja deve prosperar. Porque onde Deus aceita o seu louvor público de comunicação, é porque na intimidade Deus já te aceitou também. Em Lucas 11, 28 nós lemos: mas ele disse, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a retém. Guardou no coração, ouviu e guardou. Nós observamos em Atos 20, e conhecemos a igreja, passamos a conhecer essa igreja, esses irmãos de Troade, e ver o exemplo de uma igreja instalada no início do Evangelho. No versículo 7, capítulo 20 e versículo 7 de Atos, nós vemos que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha, irmãos, essa igreja estava tomando a ceia. A igreja reunia no primeiro dia da semana, como de costume para os novos cristãos, tomava a ceia, ouviam a pregação do Evangelho atentamente. Aqueles irmãos estavam reunidos com um propósito único, como nós, de adoração e de reafirmar convicções durante a ceia do Senhor, como fizemos ontem, comunicar a esperança da volta de Jesus na disposição do corpo de Cristo, isto é, a sua igreja. E quando nós lemos, que culto interessante foi aquele? No versículo 6 nós vamos reler, e diz assim: e depois dos dias dos pães ázimos entre a Páscoa e o pães ázimos dava 8 dias. Eles depois navegaram para a cidade de Filipe, na Macedônia, e em 5 dias fomos ter com eles. Os 7 irmãos que nós demos na primeira leitura se encontraram em Troade,
onde eles permaneceram 7 dias. E depois, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, que havia de partir no dia seguinte, porque eles iam embora, Paulo ia embora no dia seguinte. Paulo falava com eles, isto é, pregava, explicava o evangelho para eles. E o assunto foi emendou a conversa, como nós falamos entre nós. Olha, eu estava com o irmão, a conversa emendou tanto, que a hora que vimos ficamos 5, 6, 7 horas conversando, e falamos tanto, e a conversa estava tão boa. Isso aconteceu com eles. A conversa foi se alongando, irmãos, eles ficaram nessa prática de conversação com o apóstolo até meia-noite, até a noite. E está escrito que havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E se você for ler mais, era um predinho de 3 andares pelo menos. Que culto gostoso foi aquele em Troade. Ajuntaram os discípulos, confraternizaram na ceia com os irmãos. Paulo deveria partir no dia seguinte, de forma que, como o tempo deles era curto, eles aproveitaram a oportunidade o máximo possível de colher informação do apóstolo. Naturalmente, os irmãos não estariam observando, por exemplo, a hora de terminar o culto para ir embora para casa, ou para ir para outro lugar, outros compromissos, porque ninguém queria deixar o apóstolo e voltar para casa. Que sermão longo, irmãos. Mas nisso aconteceu uma coisa inédita. Se você continuar lendo a leitura, nós vamos ler mais um versículo. Por isso que eu disse, no terceiro andar tinha janelas. Como sempre, às vezes em 40 minutos é comum alguém dormir na igreja. Você pode concluir e perguntar, será que alguém dormiu naquele culto também? Sim. Um jovem dormiu durante o culto, durante o sermão. E ainda mais, irmãos, um jovem estava sentado, equilibrando na janela do terceiro andar, e aí ele deu uma dormida espetacular, daquela de roncar talvez, de até ficar mole, e ele caiu. Ainda bem que na nossa igreja, se alguém dormir e cair, não passa do chão do banco, mas lá caiu do alto, 3 andares, vai machucar. E nós não vamos raciocinar maus pensamentos sobre esse jovem. É natural sentir sono quando está cansado das atividades. Pode ser que ele trabalhou o dia todo. Agora, quem já está meio sonolento, não pode sentar numa janela para ficar se equilibrando nela. Vejam o versículo 9 do capítulo 20. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Nós sabemos que Paulo deu um jeito, ele não morreu, os irmãos ficaram muito alegres. Depois do moço socorrido, eles voltaram lá para aquele lugar, tomaram a ceia, o culto continuou, irmãos. Pode até pensar, bom, agora o culto acaba de vez. Não, o culto reiniciou e foi até o amanhecer. Até o amanhecer. Isto é, até o momento da sua partida, Paulo. Hoje nós vemos igrejas onde o tempo da pregação do pastor é cronometrado, 15, 20 minutos. E esses minutinhos básicos, apenas para falar algumas palavras suaves, para apalpar o ego dos ouvintes, com muito cuidado para não zangar e não melindrar ninguém. Triste, né, irmãos? Tem muitas igrejas que o pastor tem que ter cuidado, senão corta o pagamento dele. As pessoas fazem cara feia. Imaginem ouvirem Paulo quase tantas horas sem parar. Graças a Deus, esta igreja abre as Escrituras, prega o Evangelho de Cristo há 62 anos, o mesmo Evangelho do arrependimento, dos pecados para a salvação.
somos comedidos no nosso tempo da exposição da palavra, nós intercalamos aqui entre hinos e orações e ações de graças, assim fomos ensinados segundo o que nós conferimos nas Escrituras. Mas interessante, irmãos, aproveitando todos esses eventos e acontecimentos que nós lemos na Bíblia, Deus quer uma igreja iluminando o mundo. Amém? Deus quer ver a sua igreja e você prosperando entre os homens do mundo. Deus quer você alegre, contentado no Senhor, para poder falar do Senhor. Amém? Mais uma vez. Jesus disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Prega o evangelho. Então, todos nós devemos manter a luz acesa para iluminar tudo no nosso campo de influência, de acesso. Em Filipenses 2,15 nós acrescentamos: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como o aço do mundo. Resumindo, crente tem que brilhar. Não brilhar como jogador de futebol, nem como esses cantores, os chamados pop stars. Nós temos que brilhar, irmão, pelo nosso cuidado e zelo do comportamento na palavra de Deus. Isto é brilhar no mundo. E isto sim, essa luz não é fonte própria sua pelas suas obras boas que você faz, mas é fonte de Jesus. Amém. Ele é a verdadeira luz. É a vida em cada um de nós que nos faz resplandecer, que faz a igreja brilhar. Lá fora, a família, a partir do seu coração, do seu comportamento, principalmente, o mundo vai ter que te ver com as suas ações que resplandecem, copiadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se observarmos na leitura, no momento do culto em Trode, o lugar da reunião deles estava todo iluminado. Vou explicar por quê. É que cada membro, quando saía da sua casa, e lembrar que não existia luz na cidade, não existia essa luz que nós temos, então as pessoas tinham que andar com luminária. Os irmãos mais antigos, e eu fiz isso quando morava lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o meu pai, quando ia para a igreja, ia com farolete, para a gente clarear um pasto que a gente atravessava. Era assim que esses irmãos andavam, com uma luminária a óleo, e iam para a igreja. Chegavam lá, eles não apagavam essa luminária deles, porque não tinha como acender depois, e também ia escurecer tudo. Então, cada irmão que estava, ou cada família, tinha uma luminária acesa. Então, por isso que tinha muitas luzes naquele ambiente. Deveria dar um efeito espetacular, né, irmãos? Paulo pregando, todas aquelas luzes acesas, e o rapaz deu sono e caiu. Mas nem todos estavam sonolentos. A maioria quis ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso aconteceu, e em nossas igrejas hoje também existem muitos jovens que vêm na igreja um pouco mais descuidados em não ouvir a igreja, digo pelos jovens, mas também por qualquer um de nós, ou às vezes sai quase toda hora para tomar água, ou está com o celular ligado, ou não senta na janela, mas senta em lugares assim meio estratégicos para poder sair. Isso acontece, né? Agora eu vejo nos olhos dos irmãos, a maioria de vocês estão todos prestando atenção. Se você tivesse em Trode, meu irmão, você não ia cair da janela. Uma, porque você não estava sentado num lugar meio assim, nada a ver. Você estava sentado o mais perto possível da onde a fonte da palavra de Deus estava saindo. Amém? Isso é muito importante a gente considerar. Nós não sabemos também se esse moço era filho de algum membro da igreja que ia porque o pai era da igreja, se era neto de algum. Nós não sabemos nem se ele era membro da igreja, não fala. Não fala se ele era membro da igreja. Mas
esses irmãos, principalmente os irmãos da igreja, eles pediram para que o culto não acabasse, para que o culto continuasse. O que nós precisamos de entender é que a igreja em si, toda ela deve estar no mesmo espírito, na mesma sintonia, podemos dizer, de atenção à pregação do Evangelho. Na hora dos cânticos você canta, na hora da oração você ora com os irmãos, e na hora da pregação você ouve com os irmãos. Amém? Amém. Isso é o culto ao Senhor para nós aprendermos cada dia mais. Interessante, irmãos, que eu trouxe para você um outro exemplo, mas eu quero passar bem assim para você, numa outra situação, isso em Jerusalém. Certa vez Herodes já tinha matado Tiago à espada. E depois, isso está em Atos capítulo 12, projeta aí versículo 5 para nós, enquanto isso eu vou contando os fatos. E Pedro estava preso para também ser assassinado no outro dia por Herodes. O que aconteceu? A igreja toda estava orando para que Deus libertasse Pedro da prisão. E enquanto isso, irmãos, Pedro não estava desesperado na prisão, ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E os irmãos orando. E está escrito em 12:5 de Atos: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Os irmãos estavam orando. Teve aquela menina que foi receber Pedro, eles não acreditaram, acharam que era brincadeira dela, mas enfim, era de fato Pedro. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, eles oravam pelo poder de Deus, mas quando o poder de Deus aconteceu, eles não acreditaram que Deus tinha respondido a oração deles. E ficaram espantados quando viram Pedro. Na verdade, irmãos, isso como meia-culpa, todos nós temos essa fraqueza. Às vezes a nossa fé dá uma pifada em alguns momentos. Certo, irmãos? Isso acontece conosco? Às vezes nós não temos aquela fé suficiente na oração que nós acabamos de fazer. Mas nós oramos, crendo que o Senhor vai nos ouvir. Graças a Deus que Deus nos ouve até nas nossas fraquezas. Amém. Quando nós oramos, sabemos que Ele tem poder, mas não temos certeza que Ele vai fazer. Isso aconteceu lá em Jerusalém. E eles acordaram na fé quando os resultados apareceram. Ainda que alguém durma e caia, ainda que a igreja ore, achando que pode acontecer, mas quando acontece ainda não acredita. O que aconteceu é que Deus ouviu a igreja em Jerusalém, e quando esse rapaz caiu, os apóstolos, os irmãos, foram lá e socorreram esse rapaz. Socorreram ele e abraçaram ele. Imagine aquele jovem, como que não ficou constrangido? E ao mesmo tempo, ter a certeza que, embora não estava prestando atenção no culto, se ele caísse em outro lugar que não fosse a igreja, ou entre as pessoas do mundo, ou um lugar ermo, ou um lugar onde pudesse haver bêbados e baderneiros, ninguém ia socorrer ele. Possivelmente ninguém ia socorrer. Ficaria abandonado à própria sorte. Mas na igreja do Senhor ele foi socorrido. Amém. E Deus preservou a vida dele. Ainda que possa ser dormente na fé, um irmão que estava muito cansado, ou os irmãos de Jerusalém que oravam, mas também um pouco até podemos adiantar sobre as nossas fraquezas e a deles, um pouco desconfiados se Deus ia ouvi-los ou não, nós sempre devemos entender que a igreja do Senhor, com todas as suas fraquezas, é o maior pronto-socorro que existe para qualquer ser humano, para qualquer um de nós. E você, meu irmão, minha irmã, ouvindo esse sermão que traz algumas informações e bem assim juntadas numas experiências que nós ouvimos dos irmãos lá atrás, há 2000 anos atrás, esta igreja tem uma história bastante interessante do seu trajeto de vida também, da sua existência. E para terminarmos o culto de hoje, todas as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho nesta igreja, deveria sim
experimentar o Senhor desta igreja. Abrir seu coração e deixar esse Senhor entrar e conhecer melhor o Senhor desta igreja, para Ele poder viver no seu coração e fazer em você também uma história muito mais interessante que você imagine, além da sua salvação. Amém? Que Deus nos abençoe.